Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos à nossa aula post. Hoje nós vamos falar de três assuntos muito caros, muito especiais para a nossa comunidade. Vamos falar de autonomia, autorrevisão e autoconhecimento. Vocês perceberam que tem auto para tudo quanto é lugar, né? Essa é uma reflexão muito importante que eu gosto de trazer para a comunidade, afinal, os três pilares que sustentam a comunidade partem desses três princípios: o princípio da autonomia, o princípio da autorrevisão e o princípio do autoconhecimento. A aula post é sempre muito rápido, a gente vai direto ao ponto, então sem mais delongas, vamos refletir juntos sobre cada um desses termos para deixar tudo claro, cristalino para vocês. Bom, sempre é importante a gente pensar na origem das palavras, né? Vocês perceberam que tem auto em todas elas. Aliás, formação de palavras é um assunto interessante para a gente tratar lá na trilha nossa escrita. Que tal? Pois é, mas vamos lá. Auto é um prefixo muito conhecido, né, da maioria de nós. Auto quer dizer si mesmo. Né? Então, um autocuidado é cuidar de si mesmo. Né? Um automóvel é algo que se move sozinho, né? A si mesmo. Então, autonomia, nomia vem de norma, vem de regra. Então, a autonomia é criar regras para si próprio. Olha que bonito. Já a autorrevisão, a revisão é o olhar de novo, né? Fazer uma nova leitura. Então, a autorrevisão é você fazer uma nova leitura do seu próprio texto. E o autoconhecimento, aí é a tentativa de compreender a si mesmo, né? Entender a nossa história de vida, a nossa trajetória, e entender os nossos porquês, né? Por que a gente faz o que faz, por que a gente quer o que quer, por que a gente sente o que sente, e são muitos os porquês, não é mesmo? Então, a gente pensar em autonomia, autorrevisão e autoconhecimento é a gente partir da gente, né? Afinal, como diria Sérgio Vaz, revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tem coragem de começar por si mesmo. É assim que a gente faz transformação no mundo, começando sempre de nós mesmos, né? Sendo nós a mudança que queremos ver no mundo. Eu tô coach, né, gente? A aula post é motivacional. Então vamos lá. Pensando em cada um dos termos e no que eles significam para a nossa aprendizagem aqui, é o seguinte: a autonomia é a capacidade de você cumprir as regras por si mesmo. Então a gente não está numa escola aqui, né? Você que tem autonomia para escolher qual aula você vai assistir, na ordem que você vai assistir, no dia que você vai assistir, se você vai anotar, se você não vai anotar, liberdade. Então compreender o porquê das normas gramaticais, que é um dos tópicos que a gente trabalha aqui na comunidade, é o primeiro passo, né, para você conquistar uma autonomia na escrita, que é uma autonomia que tem a ver com as outras autonomias na vida, já que tudo que envolve poder e riqueza, e vem uma aula post sobre isso aí, tudo que envolve poder e riqueza está relacionado à palavra escrita. Então a gente tem autonomia para escrever sozinhos e para aprender sozinhos também. É um passo muito importante para a gente ter também liberdade, né? Liberdade para a gente fazer o que a gente quiser da nossa própria vida. Isso é muito profundo. Então, a autonomia é a capacidade da gente entender por nós mesmos para que servem as regras. Né? Você mesmo fazer essa reflexão, mas por que existem regras gramaticais? E aqui entra uma reflexão muito importante. Né? A gramática normativa, que é a gramática da escrita, ela não existe para excluir as pessoas. Essa é uma visão equivocada. A gramática normativa, as regras da escrita, elas existem justamente para aproximar as pessoas. É para que a gente, independente das distâncias geográficas, dependente dos dialetos que a gente fala ali no nosso dia a dia, as gírias que a gente usa no nosso dia a dia, a gente ser capaz de se entender através da escrita, né? Então a escrita é um lugar de encontro. É isso que a gente precisa entender. O que é você ter autonomia intelectual em relação à gramática? É você entender que cumprir as regras gramaticais é uma liberdade. Que liberdade? É a liberdade de você poder falar com outras pessoas que não são as pessoas com quem você convive. Aliás, é um grande absurdo, não sei se vocês acham isso absurdo, né? Pode ser uma visão muito particular minha, mas a verdade é que as pessoas terem um celular, e a gente tem um telefone, né, um telemóvel aqui, que a gente tem acesso a tudo no mundo, né? Todo o conhecimento do mundo a gente consegue ali em poucos cliques, mas ainda assim a gente decide, né, usar o celular para conversar só com as pessoas com quem a gente conhece, né? Então você vai lá no seu celular, você está conversando com teu irmão, teu primo, teu colega de trabalho, né? A gente não usa o celular como uma ferramenta de expansão.
Então, a gente ter a autonomia de saber escrever formalmente, né, usando a gramática normativa, é a gente abrir as possibilidades de interação. A gente sair do nosso círculo pequenininho e a gente ter autonomia para frequentar outros círculos, para conhecer outras pessoas, né, para dividir conhecimento, que é o que a gente faz aqui em comunidade. Então, a autonomia é um princípio muito importante que a gente segue aqui na nossa comunidade. Bom, o segundo princípio também relacionado à escrita e também relacionado a nós mesmos, né, é a autorrevisão. A autorrevisão é o exercício da leitura atenta ao próprio texto, ou a leitura atenta do próprio texto, né? Afinal, você vai ler o seu texto, o texto que você escreveu. Essa revisão, ela depende muito do seu senso crítico, né? Da tua capacidade de fazer autocrítica, criticar a si mesmo, né? Sem muita exigência, né? Autoexigência, uma coisa punitiva, mas no sentido assim de você criticar suas ideias, de você colocar suas ideias em confronto com quem pensa diferente, para você extrair ali o melhor daquilo que você pensa. E da sua empatia com o leitor, né? Você entender que quem vai ler seu texto não tem obrigação de entender as suas gírias, por exemplo, né? Ou de entender a sua forma pessoal de falar, né? Então a escrita, ela é sempre pensar no leitor. E se o leitor não te conhece, será que ele vai entender? Essa ideia ficou clara? Então é muito importante a gente pensar na autorrevisão como uma ferramenta de comunicação e de conexão com as pessoas. Então a gente revisar nosso próprio texto é tentar imaginar como o outro vai ler. Isso não tem que ser uma angústia, tá, gente? Isso tem que ser um trabalho de empatia, né? Ah, deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se ficou claro, né? Não é um autoflagelo assim, ai meu Deus, como meu texto está horrível, eu nunca vou poder mostrar. Não é isso, né? É simplesmente a gente criar um distanciamento, né? Criar um distanciamento do texto ali, esperar uns minutos, uns dias talvez, dependendo do texto, voltar a esse texto com um olhar crítico, né? Com um olhar de leitor. Então a autorrevisão nada mais é do que a gente se comportar como leitor do nosso próprio texto. Esse é o caminho. E, por último, o autoconhecimento. E aí, isso aqui eu acho muito sensacional. Tá vindo conteúdo muito interessante na comunidade sobre autoconhecimento com o Eliel Montino, que é psicólogo, né, que é especialista em Gestalt terapia. E o cara tem muita coisa para falar para a gente sobre autoconhecimento. Vai sair essa aula em breve aqui. Mas, basicamente, o autoconhecimento é compreender a si mesmo, né? A gente olhar para dentro, a gente tem que estar muito olhando para fora, né? Tudo é culpa do mundo, tudo está acontecendo para fora, tudo tem que entregar, tudo tem que fazer, e a gente não tem o tempo de olhar para dentro da gente mesmo. Então aqui na comunidade a gente quer criar esse espaço, né? Um espaço para você entender por que você não está aprendendo direito os conteúdos, por que você está com dificuldades de concentração. É um espaço também de autoconhecimento, por que não? E eu gaguejei. Aliás, estou pensando num conteúdo sobre isso. Em breve. Bom, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. Essa é uma frase do Carl Jung. Jung falando aí sobre o inconsciente. Então, a gente tornar consciente as nossas decisões, né? A gente tomar consciência de quem nós somos é fundamental, tanto para a gente ter o que dizer na escrita, né? Quanto para a gente extrair o melhor das nossas leituras, quanto para a gente interagir melhor com as pessoas. Afinal, toda a preocupação que a gente tem com a comunicação, de escolher melhor as palavras, de escrever melhor os textos, é sempre uma preocupação de criar conexões com os outros. E é para isso que a comunidade existe, e é para isso que eu faço essa aula post. Resumindo, para a gente terminar aqui, a gente não pode separar as habilidades de ler, escrever e aprender. Ler é um caminho para a autonomia, né? Autonomia intelectual, você entender as regras, o porquê das regras e aplicar essas regras para si mesmo. Escrever exige uma capacidade de autorrevisão, você escrever e revisar seu próprio texto. E aprender é buscar autoconhecimento acima de tudo. Tudo que a gente aprende ajuda a gente a entender melhor quem nós somos, onde vivemos, para onde vamos. Esse é o grande mistério da vida. Então, autonomia, autorrevisão e autoconhecimento são palavras importantes aqui para a gente conviver em comunidade e para a gente levar para a nossa vida, beleza? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula post. Tchau, tchau!